Opa! Seja bem-vindo a mais uma aula do Personal Content, nosso clube de criadores de conteúdo, de especialistas que geram receita com aquilo que criam. Eu espero que você esteja gostando das aulas sobre copywriting. Essa é a nossa quinta aula do módulo, tá? E ainda tem mais algumas aulas aí para você. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Espero que você esteja aproveitando. Como eu frisei na aula passada, é importante que você aplique o que está aprendendo aqui e não somente assista às aulas, tá? Que você coloque em prática aquilo que eu estou passando para você, pois é muito importante. E eu até falei que muitas coisas que eu aprendi na prática e não na teoria, tá? E isso é importante para tudo na vida, né? Na verdade, a gente tem que ter o poder da execução e não somente de teoria, de aprender as coisas. A gente precisa colocar em prática, colocar a mão na massa, tá? E hoje a gente vai falar sobre a grande ideia, tá? É uma coisa muito importante para você criar as suas comunicações mais certeiras, assertivas, poderosas, enfim. Tá? E essa grande ideia você vai entender o que é. Essa aula vai ser curta, diferente da maioria das aulas do módulo, mas eu vou explicar uma coisa para você aqui muito importante. Inclusive, ó, olha o quadro lá atrás, ó. Tá escrito ali, Big Ideia, né? Para eu lembrar sempre, tá? E toda vez que eu vou gravar os vídeos, toda vez que eu vou mexer em alguma coisa na estante aqui, eu olho para esse quadro e vejo escrito ali, grande ideia. É para eu lembrar que eu preciso ter sempre uma grande ideia para as copies que eu vou escrever, para as comunicações que eu vou escrever, seja para a internet, para meios físicos, enfim. Tá? Hoje, particularmente, a maioria das coisas que eu escrevo é para a internet. Mas, enfim, você vai pegar a ideia do que a gente está falando. Então, vamos lá? Aparecendo para você o slide aí, como de costume, tá? E aí a gente tem o título da aula, que é a grande ideia, já destaquei aqui para você, tá? E aqui tem o que a gente vai aprender nessa aula, o que é a grande ideia, o checklist de David Ogilvy, o exemplo de copy com grande ideia, na verdade são dois exemplos, tá? Que eu vou mostrar para você aqui, um exemplo clássico aí, milionário, e um outro exemplo que você conhece bem, tá? Você vai ter uma associação com o que eu vou mostrar para você. E a aplicação, claro, sempre termina as aulas aconselhando que você utilize isso nos seus projetos. Beleza? Então vamos lá. E essa aula toda ela é baseada nessa frase aqui do David Ogilvy. A menos que a sua campanha contenha uma grande ideia, ela passará despercebida como um navio à noite. Então, geralmente, a gente não vê um navio à noite, né? A não ser que ele esteja iluminado, mas geralmente ele passa despercebido, a gente não passa direto, a gente não presta atenção nele, entendeu? Porque está longe ali, está no horizonte lá, tá? E o Ogilvy escreveu isso aqui num contexto da publicidade, na época não tinha internet, ele atuava para meios físicos e fazia publicidade em revistas, em jornais, em meios físicos, enfim, no geral, tá? E pensava em campanhas aí. Mas isso pode ser muito bem aplicado no nosso contexto, no contexto do digital, que é o contexto que a maioria de nós atua, tá? Então vamos lá, seguindo em frente. Segundo Ogilvy, é preciso uma grande ideia para atrair a atenção do consumidor e levá-lo a comprar o seu produto. Então, a menos que você tenha uma grande ideia, a sua campanha, a sua comunicação não vai fazer diferença nenhuma. Então sempre que você for escrever uma copy, você precisa sentar e ter ali aqueles devaneios, né, aquelas viagens para encontrar a grande ideia do seu produto e fazer testes, tá? Inclusive eu falei na aula lá sobre headlines, no módulo sobre produção de conteúdo, que alguns copywriters fazem até mais de 100, até 200 headlines antes de escolher uma, porque eles focam nessa questão de ter uma ideia grandiosa para fazer a pessoa chamar a atenção, para fazer a copy chamar a atenção das pessoas, tá? E isso é um grande aprendizado para a gente, tá? Nunca opte pela primeira opção que você escrever, que você criar de uma copy ou de uma headline. Você precisa lapidar aquilo e testar novos formatos para realmente escolher aquilo que vai fazer a diferença na vida da pessoa que você quer atrair, beleza? E eu coloquei aqui uma definição, é uma definição minha, uma definição própria sobre a grande ideia. Como eu já expliquei para vocês aqui, a gente não tem muitos materiais de copyright em português e por isso a gente não consegue muitas fontes, mas com base no que eu já aprendi sobre esse assunto, eu coloco aqui essa definição para você, que é: a grande ideia, no contexto do copyright,
é o conceito central que torna a sua comunicação poderosa e extremamente atrativa e persuasiva. Ela surge através de uma concepção única que desperta no público emoções capazes de fazê-lo desejar o que está sendo ofertado. Então é mais ou menos autoexplicativo aí, tá? Então é um conceito central que torna a sua cópia, a sua comunicação poderosa e extremamente atrativa e persuasiva, extremamente importante, porque não pode ser pouquinho atrativa ou pouquinho persuasiva, tem que ser extremamente atrativa e persuasiva. E quanto mais for atrativa e persuasiva, mais facilmente você vai alcançar os seus objetivos, tá? E aí eu trago para você aqui o checklist de David Ogilvy. Na verdade, esse termo, né, checklist de David Ogilvy, tem a foto do Ogilvy aí que não está com muita qualidade, porque na época não tinha muita como tirar fotos muito boas, né? E a gente, na internet, principalmente, a gente não encontra muitas fotos legais aí do David Ogilvy, justamente porque ele morreu ali no final dos anos 80 e até lá não tinha muita tecnologia relacionada à fotografia, tá? E o checklist do David Ogilvy foi um termo cunhado pelo meu amigo Gustavo Ferreira, que é um grande profissional de copyright, e no livro dele, Palavras que Vendem Milhões, na verdade o título do livro é Copyright em Palavras que Vendem Milhões, ele cunhou esse termo aqui, o checklist de David Ogilvy. Ele até coloca entre aspas lá, mas eu já tomei para mim e não decidi colocar como se fosse um nome mesmo, tá? Mas eu dou os créditos para ele porque foi ele que falou desse checklist pela primeira vez, pelo menos que eu tenha conhecido, tá? E qual é o checklist? O primeiro ponto do checklist é: a ideia da copy, da headline, me fez perder o fôlego quando eu vi a primeira vez? Me fez ter aquela reação de, nossa, que é isso? Preciso conhecer melhor isso aqui, preciso clicar para ler mais sobre esses produtos, sobre essa ideia, porque isso, na verdade, caramba, olha, não tem como passar. Já deve ter acontecido com você. Você está passando ali no feed do Facebook ou do Instagram e de repente você vê alguma coisa que te chama muita atenção, sem ser meme, tá, gente? Sem ser piada, né? Tô falando de coisas relacionadas a produto, a serviço, a ideia, enfim. E aí você leu aquilo que te chamou a atenção e você meio que perde o fôlego, né? É meio que uma hipérbole, um exagero, mas é mais ou menos isso que acontece. Você fica tão impactado com aquilo que não tem outra opção a não ser clicar para ler. Então, esse é o primeiro ponto do checklist. A sua ideia tem que causar isso na pessoa que está lendo. Então, quando for produzir a sua copy, pense na grande ideia e se vai tirar o fôlego da pessoa que está lendo. Beleza? O segundo ponto do checklist é: eu queria ter tido essa ideia. Quando a gente lê uma comunicação que é muito poderosa, muito boa, geralmente eu particularmente, já li tantas copies legais que eu penso assim, caraca, cara, eu queria ter tido essa ideia, eu queria ter escrito isso. Inclusive, no final dessa aula, eu vou dar um exemplo para você de copy que eu gostaria de ter escrito, porque, cara, é muito boa, é muito legal. Então, esse é o segundo ponto da sua ideia e da sua grande ideia. Como saber se você teve uma boa ideia, uma grande ideia? Se você vai causar essa reação nas pessoas. Eu queria ter tido essa ideia. Pense em outro copywriter, lendo a sua copy. Será que ele pensaria isso? Pense no seu concorrente. Será que ao ler a sua comunicação ele pensaria, nossa, eu queria ter tido essa ideia? Cara, se você fez essa pergunta dentro de você e você sentiu que sim, você está no caminho certo de escrever uma grande ideia, tá? E o terceiro ponto é único. Cara, tem que ser único aquilo que você escreve, aquilo que você produz. Tem que ser único. Não pode ter outra coisa parecida ou igual por aí. Tem que ser único. Inclusive, lá na aula de headline, no módulo anterior, na aula sobre como produzir conteúdos para a web, eu falei sobre isso. Né? Um dos pontos que faz com que a sua comunicação, a sua headline, a sua copy seja muito boa se ela é única. Então, se ela tem um certo ar de exclusividade e se ela é ímpar, você está a caminho de ter uma grande ideia de passar isso para as pessoas, tá? Então sempre se pergunta se aquilo que você está passando para frente ali, se aquela copy, se aquilo que você está apresentando para o mercado é realmente única, é ímpar, é exclusivo. Se tiver clichê, se tiver muito familiar, se tiver parecido com muitas coisas que são feitas por aí, você não está no caminho de ter uma grande ideia, beleza? E o quarto ponto do checklist do David Ogilvy é o seguinte: é uma estratégia que combina com perfeição, e eu sempre associo
a palavra maestria à perfeição. Você faz algo com maestria, né? Com excelência. Excelência é um termo muito bom para o que a gente está falando aqui. Se você faz algo com maestria, com excelência, com perfeição, você consegue alcançar os seus objetivos mais facilmente. E hoje mesmo, antes de gravar essa aula, eu estava conversando com um redator que trabalha comigo e ele me enviou um texto para o meu blog, tá? Ele me ajudou com um artigo lá e ele fez o esqueleto, o esboço do artigo. E eu lapidei aquele artigo antes de ser publicado e mandei para ele depois de publicado. E, cara, eu perco horas revisando, editando os meus artigos justamente porque eu tenho certeza que quanto mais perfeito ele ficar, mais ele vai alcançar o coração das pessoas, vai chamar a atenção e atingir os meus objetivos. Eu expliquei para ele, olha, cara, percebe como eu lapidei palavra por palavra, frase por frase, para fazer com que o artigo pareça perfeito. E ele falou, realmente, cara, eu estou vendo isso aqui. E ele disse para mim que foi uma das grandes lições que ele teve como produtor de conteúdo, né? Porque geralmente a gente escreve ali naquela ânsia, naquela ansiedade, e às vezes revisa e envia, mas não é, cara. Eu edito os meus conteúdos várias vezes para conseguir chegar à perfeição. E a mesma coisa com as minhas copies. Geralmente as cartas de vendas que eu escrevo tem aí de 8 a 15 páginas, às vezes muito mais, são copies longas. E eu lapido palavra por palavra para conseguir deixar aquela cópia mais perfeita possível. Tá? E esse é um outro ponto que faz com que você aponta para que você perceba que está tendo uma grande ideia para a sua copy, tá? Ela tem que soar perfeito, tem que soar excelente. E o quinto e último ponto do checklist do David Ogilvy pode ser usada por 30 anos? E no livro do Gustavo Ferreira, ele cita o exemplo do Dollar Shave Club, né? Que é uma coisa que eu deixei para vocês, um exemplo que eu deixei para vocês lá na primeira aula sobre copy, né? Os fundamentos do copywriting, que é um anúncio falando sobre o clube Dollar Shave Club, que envia lâminas de barbear para as pessoas aí, para pessoas do sexo masculino, né, que tem barba. E aí a pessoa faz uma assinatura e ele envia as lâminas mensalmente para a pessoa, para que ela não fique sem lâmina. E cara, eu acredito que deve ser uma mão na roda. Eu nunca assinei, né? Eu compro as minhas lâminas no mercado, né, no supermercado, aí na farmácia. Mas deve ser uma mão na roda, porque você nunca fica sem. E às vezes quando você vai fazer a barba, você tem que sair para comprar a lâmina. E aí o Gustavo Ferreira também dá esse exemplo lá no livro dele. E ele fala que ele faz essa pergunta, pode ser usada por 30 anos? Olha, aí ele diz, a Gillette diz que não. A Gillette é a concorrente do Dollar Shave Club. Se a Gillette está dizendo que não, é porque sim, pode ser usada por 30 anos. Imagina, você ter 30 anos de assinatura, você ser fiel àquele produto, usando ele por 30 anos, né? É uma hipérbole, é um exemplo, uma analogia, mas nos faz entender que se aquilo que você está promovendo pode ser usado por 30 anos. E eu também faço uma ponte com o seguinte, cara, quantos exemplos eu dou para você? Estou falando do David Ogilvy aqui, que morreu no ano de 1989 e que teve o seu auge de carreira ali entre final da década de 60, começo da década de 70 até o final dos anos 80. E cara, eu utilizo exemplos de copies que ele escreveu, de publicidade que ele produziu hoje, em 2018, que é o ano que eu estou gravando essa aula. Ou seja, olha como as grandes ideias sobrevivem ao tempo, tá? Eu até uso exemplo da literatura, que é uma área que eu gosto muito. Quantos livros que têm mais de 100 anos de escritos e sobrevivem? Por quê? Porque tem uma grande ideia. Então, quando uma ideia é pequena, ela não sobrevive ao fator tempo. É isso que o Ogilvy está querendo dizer aqui nesse ponto, tá? Então, quando for escrever a sua copy, pense, pode ser usado por 30 anos? Se sim, você está no caminho certo, tá? E aqui, ó, o grande exemplo que eu quero dar para vocês nessa aula, tá? O perfume Tova. Não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar, me deparei com esse exemplo aqui num livro de copyright. E quem escreveu essa copy foi o Gary Halbert. E eu falo aí, ó, que o perfume Tova, ou Tova, foi um dos clientes do Gary Halbert. E a grande ideia em torno do produto, olha, foi tão grande, presta atenção, que quando decidiram fazer o lançamento do produto, clientes foram impedidos de entrar para comprar porque os bombeiros não permitiram. Era muita gente. Cara, indiscutivelmente, o Gary Halbert teve uma grande ideia para lançar esse produto, certo? Senão as pessoas não iam querer.
tá? Não iam querer, não iam desejar tanto a ponto de ficar a gente do lado de fora. Os bombeiros não permitiram. E foi isso que eu entendi quando eu li isso. Falei, caramba, cara, não é possível, esse cara é um gênio. Não é à toa que ele é considerado um dos grandes nomes do copyright aí, Gary Halbert. E qual foi a grande ideia? Olha, essa foi uma headline que eu gostaria de ter escrito. Presta atenção. Esposa de astro da TV jura que o perfume dela não possui nenhuma substância ativadora sexual ilícita. Cara, eu poderia gravar uma aula inteira para falar dessa headline aqui. Vou ler de novo para você. Esposa de astro da TV jura que o perfume dela não possui nenhuma substância ativadora sexual ilícita. Eu poderia dissecar essa headline, essa cópia aqui com você. O Gary Halbert usou o princípio da autoridade, tá? E da influência. Ele falou esposa de astro da TV. Olha, ele utilizou o gatilho da curiosidade. Você, lendo isso aqui, você vai ficar curioso para saber quem é a esposa e quem é o astro de TV, tá? Então ele utilizou também a curiosidade. Jura, é uma palavra muito forte, jura, né? Que o perfume dela não possui nenhuma substância ativadora sexual ilícita. Cara, pense no nível de curiosidade que dá numa pessoa que está lendo isso aqui. Considerando primeiramente que o contexto lá era outro, a gente não está falando da época da internet, talvez isso não tivesse tanta força hoje, né? Com tanto de informação que a gente tem. Mas pense nisso aqui, você lendo isso aqui numa revista ou num jornal, ou isso aqui aparecendo na televisão como em forma de matéria. Cara, ia aguçar a sua curiosidade, não ia? E está intrínseco, está implícito aqui nessa headline o seguinte, uma das necessidades básicas que nós temos, que é a necessidade de sexo. Todo mundo, né, faz ou pensa em fazer sexo, ou então tem a necessidade de fazer sexo. Então essa é uma das coisas que é uma necessidade humana. E o Gary Halbert soube explorar isso daqui muito bem, tá? Então se você pensa assim, cara, eu tô na verdade querendo conquistar uma pessoa. Se eu utilizar esse perfume aqui, ele tem uma substância ativadora sexual. E essa substância não é ilícita, ela é lícita, né? É isso que a headline está falando aqui. Então eu vou me interessar em utilizar esse perfume para de repente conquistar ali o rapaz ou a moça que eu quero. Cara, isso aqui na verdade tem vários gatilhos emocionais, ativa vários gatilhos emocionais, inclusive essa necessidade, esse desejo do sexo, tá? Então, cara, para mim foi genial isso aqui, tá? E aí, ó, tem os resultados dessa headline. Eles conseguiram um volume absurdo de clientes em muita mídia espontânea. Mídia espontânea é quando você tem pessoas falando sobre você. Trazendo para o contexto da internet, é quando aquele seu conteúdo, aquele seu produto viraliza e as pessoas começam a falar muito sobre aquilo, tá? E eles conseguiram isso na época, tá? E a empresa saiu de 40 milhões de dólares de faturamento mensal para 800 mil dólares. Conseguiu o resultado principal que toda copy deve conseguir, que é vender, que é conseguir aumentar o faturamento e, consequentemente, o lucro de uma empresa. Cara, sensacional isso aqui. Por isso que o Gary Halbert é admirado por todos nós copywriters. Se você quer ser um copywriter de resultados, eu destaco aí no slide que você está vendo, você precisa aprender a criar grandes ideias. Então, a grande ideia, ela tem que nortear a sua vida de copywriter sempre, tá? Sempre. Nunca se esqueça disso. E para fechar, eu dou um exemplo muito familiar para você, que é o do Personal Content. Esse clube aqui que você está fazendo parte, tá? Esse clube de assinatura que você faz parte e está assistindo essa aula, tá? Que é o seguinte, eu coloquei lá na página de vendas, que alguns de vocês leram antes de comprar e assinar o produto, que faça parte de um grupo seleto de especialistas que geram receita com o conteúdo. E aí tem a sub-headline, né, o subtítulo ali, que é aprenda a se posicionar, influenciar pessoas e conquistar mais clientes na internet usando a última estratégia que sobrou. Cara, as ideias são complementares do título e do subtítulo. Mas qual foi a grande ideia em torno dessa copy, em torno do produto todo, tá? Do clube todo? Eu quis criar um grupo seleto, tá? Essa palavra é forte, de especialistas que geram receita com conteúdo. E aí eu trabalhei a exclusividade, eu trabalhei a autoridade, né? Porque eu falo na cópia ali da minha autoridade, e eu falei de ganhos, de resultados que
vocês pretendem conquistar, que eu também pretendo conquistar, que é o resultado financeiro. Então eu estou falando de gerar receita. A grande ideia em torno do personal content foi justamente essa. Criar um grupo seleto de especialistas que geram receita com o conteúdo. E esse é um exemplo aí muito simples, mas familiar para vocês entenderem o que eu ensinei para vocês aqui nessa aula, tá? E eu destaco aqui por último, se você tem ou está criando um negócio, ou se vai promover o produto de terceiros, lembre-se, você precisa de uma grande ideia para criar uma inovação que realmente te destaque da concorrência, tá? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que você que está assistindo aí, e que você pegue a essência do que eu passei aqui para você, utilize esse checklist do David Ogilvy e jamais escreva uma copy sem ter uma grande ideia por trás, tá? E quanto mais copies você escrever e quanto mais grandes ideias você tiver para suas copies, mais especialista você vai se tornar, tá? E agora o que eu aconselho que você faça a partir de agora, ao fechar essa aula, é justamente aplicar o que aprendeu aqui. E eu sempre falo isso, tá? E eu estou destacando isso nas aulas, porque não basta somente aprender, não basta somente a teoria, você precisa aplicar aquilo que eu estou ensinando para você, tá? E é isso. Agora pense na próxima ideia, na próxima grande ideia que você vai ter para escrever a sua copy, a sua comunicação poderosa, tá bom? Muito obrigado. Eu sou Paulo Macedo e essa foi mais uma aula gravada especialmente para você. Valeu e até a próxima.